Vocês não têm noção da estrutura, de toda a mobilização que está sendo criada e executada para fugir da justiça brasileira. Filho do presidente. O Lulinha. Para prender o filho do Lula que estava roubando os velhinhos do INSS, são 11 pessoas, enquanto seriam necessários mais de 40, segundo o órgão. O filho do presidente envolvido no maior escândalo de corrupção envolvendo os aposentados da história do Brasil. Surpresa! Brasil consegue virada histórica no último minuto. É isso mesmo, a seleção brasileira acaba de virar a partida contra o Japão. Diante da tensão onde tudo poderia acontecer, Martinelli fez o gol no último minuto de jogo. O senador pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, fez referência ao jogador Gabriel Martinelli, camisa 22 da seleção brasileira, que fez o gol da vitória contra o Japão ao se manifestar sobre a partida. 22, curiosamente, é o número do partido de Flávio. 22 salvou o Brasil, disse o senador, enquanto o 13, que é o Casemiro, entregou a paçoca no primeiro tempo. Resumo, o 13 estraga, o 22 salva. Vamos, Brasil! PF pede mais tempo para analisar provas contra Lulinha no caso INSS. É isso mesmo. A Polícia Federal informou ao ministro André Mendonça, do STF, que precisará de mais tempo para analisar materiais relacionados a Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, na Operação Sem Desconto, que investiga fraudes no INSS. A PF atribui a demora à falta de efetivo e já concluiu 40% da análise de 1.700 itens apreendidos. Mendonça cobrou agilidade e determinou a manutenção da equipe de investigação, que sofreu mudanças controversas. A prisão de Lulinha vem sendo avaliada por Mendonça, que quer a análise das provas para tomar a decisão. Curiosamente, a Polícia Federal começar a enrolar. Entre as diligências pendentes está a avaliação da quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, autorizada pelo ministro em fevereiro. Vocês não têm noção da estrutura, de toda a mobilização que está sendo criada e executada para proteger o filho do presidente. O Lulinha, aquele que catava cocô de elefante no zoológico, agora se tornou um dos maiores empreendedores e empresários do Brasil, que no momento está na Espanha, para fugir da justiça brasileira. Ontem eu gravei um vídeo mostrando que, além de tudo que está acontecendo, Lulinha também está envolvido no caso Master. Ele era assessor de um grupo financeiro chamado Grupo Fictor, que tentou comprar o Banco Master. Curioso, né? E os próprios membros do Fictor falavam que o Lulinha foi contratado para abrir as portas com o governo. Curioso também. Aí vamos lá, vamos falar agora do Andrei Rodrigues. Ontem também eu gravei um vídeo falando que a namorada do Andrei Rodrigues, o diretor da Polícia Federal, recebeu milhões de uma empresa ligada ao Vorcaro. A namorada do diretor da Polícia Federal. Aquele diretor que foi para Londres degustar uísque, pago com o Vorcaro, que a passagem dele foi paga com o Vorcaro, e que o Vorcaro falou que iria acionar ele e Paulo Gonet para que ficassem em Londres e não fizessem besteira e sacanagem contra ele. O fato mais absurdo de tudo é que o Andrei Rodrigues continua na frente da direção da Polícia Federal. Agora vamos lá. E o INSS? Ninguém fala mais do INSS, né? Todo mundo já sabe que o Lulinha recebia 300 mil reais do Careca, que é o pivô central ali do escândalo do INSS, sem falar dos 25 milhões que ele recebeu de bolada inicial. O dinheiro do Careca era repassado para Roberta Luxinger, que por sua vez repassava para o Lulinha. Às vezes esse repasse era feito até em viagens para a Noruega, para ver a aurora boreal. Mas e aí o Andrei Rodrigues decide trocar o delegado à frente da investigação do Lulinha. Peraí, como é que é? Eu vou repetir. Entenda isso aqui. O diretor da Polícia Federal escolhido por Lula, que era um segurança do Lula, decidiu trocar o delegado à frente da investigação do INSS. Tudo para proteger o Lulinha. E aparentemente também não está cedendo o pessoal, a equipe, o contingente necessário para levar essa investigação à frente. Por isso eu trago essa matéria. PF alega falta de pessoal e pede mais prazo a Mendonça para a investigação que cita Lulinha. Ministro do STF determinou que a polícia concluísse em até 60 dias a avaliação de itens apreendidos em operações.
Cobrança foi motivada pela insatisfação do relator com a lentidão nas investigações sobre o caso. Só para lembrar, no caso do Master, a equipe que está fazendo a investigação não sofreu alteração ainda. Eles tentaram, mas recuaram depois. E nós estamos vendo aí busca e apreensão todos os dias, pessoas sendo presas, e as coisas estão avançando. A do INSS, que é anterior à do caso Master, está travada. Não vai a lugar nenhum. Já teve delação, né? Mas até agora, nada. O que está acontecendo? Puxando a matéria novamente. A Polícia Federal informou o ministro do STF, André Mendonça, que precisará de mais tempo para analisar o material apreendido na Operação Sem Desconto, que apura fraudes no INSS. Essa etapa inclui a avaliação sobre a quebra de sigilos bancários, fiscal e telemático de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, filho do presidente, autorizada pelo ministro ainda em fevereiro. Então, peraí. Foi autorizada a quebra do sigilo bancário, fiscal e telemático em fevereiro. Nós estamos agora em junho, entrando em julho, e a polícia está pedindo mais tempo. Mendonça havia determinado à PF que concluísse em até 60 dias a avaliação dos itens como celulares, HDs e pendrives dos presos da operação e daqueles que foram alvos de medidas restritivas. A cobrança foi motivada pela insatisfação do relator com a lentidão das investigações sobre o caso. No último dia 9, a corporação afirmou que conseguiria analisar o material apreendido dos presos em 30 dias, mas precisaria de até 6 meses para avaliar os itens do restante dos investigados, ou seja, depois das eleições. Curiosamente, a Polícia Federal, que para prender idosa, tá, para fazer busca e apreensão na casa de comunicador da direita, para prender jornalista, é assim. Agora, para prender o filho do Lula que estava roubando os velhinhos do INSS, aí, meu amigo, eles não têm. Não tem equipe, não tem pessoal. A polícia alegou a falta de agentes atuando na operação. São 11 pessoas, enquanto seriam necessários mais de 40, segundo o órgão. A PF também afirmou que a análise global do material, cerca de 1.700 itens, encontra-se em estágio inicial, que teria finalizado cerca de 40%. Então vamos lá. O filho do presidente envolvido no maior escândalo de corrupção envolvendo os aposentados da história do Brasil está na Espanha, vivendo uma vida do bom e do melhor. O cara está envolvido com o Master, recebeu da Fictor, ajudou, estava por trás da tentativa da compra do Banco Master pela Fictor. Ele está em tudo. O Lulinha está em todo esquema de corrupção. Se alguém está roubando dinheiro público em algum lugar no Brasil, curiosamente o nome desse cara aparece imediatamente. Vou falar uma coisa pra você, cara. O Lula deve morrer de orgulho. Não tem pai mais orgulhoso no Brasil do que o Lula, porque esse cara consegue ser mais podre que o próprio pai. Mas aí estamos lá, né? A Polícia Federal, curiosamente, que para prender gente inocente, para arrebentar com a vida de pessoas pelo que elas falam e opiniões, aqui em casa apareceu uns 10. Só aqui em casa. Apareceu 10 a mão do Alexandre de Moraes. Mas para investigar o filho do presidente, Lulinha, que está roubando os idosos, aí só tem 11 pessoas para lidar com 1.700 itens apreendidos. Complicado, né? Uma tendência que aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas aqui na América do Sul, é que organizações criminosas, grupos terroristas, acabam se transformando num partido político para poder colocar pessoas dentro do Estado, né, para os representarem no Estado. Você se lembra do caso das Farc, um grupo terrorista, narcotraficantes, que virou um grupo político, virou um partido político na Colômbia. Só que no Brasil, eles não precisaram fazer isso. Aqui no Brasil, o caminho foi muito mais fácil. Para que criar um partido para chamar de seu o povo do PCC, do Comando Vermelho, grupos terroristas e traficantes, se no Brasil já existe o PT? Nessas eleições, eu acredito que centenas, talvez milhares de candidatos vão usar o PT como partido para entrar na política, pessoas ligadas a PCC, Comando Vermelho e grupos terroristas. Vou dar um exemplo para você. Recentemente, saiu essa matéria aqui, ó. Lembra desse cara? O vereador de São Paulo, que foi preso essa semana passada, né? Por estar lavando o dinheiro do PCC. Não só lavando, o cara roubou o PCC. Ele estava na lista de pessoas a serem executadas porque ele participa, né? É um dos líderes de um esquema de desvio de verba do transporte público em São Paulo e ele roubou o PCC. Aí o PCC falou assim, cara, a gente não pode matar ele é muito importante. Ele é muito importante para o nosso esquema. Agora o PT aposta no esquecimento e protela a expulsão do vereador ligado ao PCC. O PT até agora não expulsou o cara preso por estar lavando dinheiro do PCC. Curioso, né? PT, o Partido dos Traficantes. Mas hoje eu quero te mostrar mais alguns candidatos interessantes que vieram à tona ultimamente. Tá aqui, ó.
ex-candidata a vereadora do PT, é presa em operação na Cracolândia. Também acusada de ter ligação com o PCC. Então, Janaína da Conceição Cerqueira Xavier foi presa na operação Salus et Dignitas, que visava combater uma milícia, e também acusada de ter ligação com o PCC. PT ligado com a Cracolândia, com milícia, com PCC. Vamos ver o próximo aqui. Esse aqui eu achei interessante. Olha que pessoa maravilhosa essa daqui. Olha que pessoa simpática. Isso aqui é uma vereadora, tá? Sabe qual é o nome dessa vereadora? Vamos aprender o nome dela. Gleide Rabelo. Essa vereadora, a Gleide Rabelo, foi presa em operação que investiga facção e financiamento ilegal de campanhas no Ceará. Todo mundo acompanhou recentemente o André Fernandes mostrando como que as facções criminosas estão dominando o Ceará, né? Pois é, estão dominando mesmo, inclusive eles já tem até uma vereadora. A vereadora Lúcia Gleide Vânia Rebelo, conhecida em Morada Nova como Gleide Rebelo do PT, foi uma das 5 parlamentares presas preventivamente na manhã dessa quinta-feira, 12 de março de 2026, durante a Operação Traditório, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará, que reúne a Polícia Federal e outras forças de segurança. Olha que gracinha, né? Super simpática, fazendo L aí, com a camiseta do Lula. Vamos para a próxima? Preso em operação contra o PCC, já disputou a eleição pelo PT em Tocantins. Moça, esse povo é foda, esse povo não tem brincadeira não. João Gabriel de Melo Yamawaki está na cadeia desde março deste ano, pois suspeita de ter criado e operado banco suspeito de lavar dinheiro da facção. Os caras é foda, né, meu irmão? Tá aquele aqui, ó, o cidadão aqui. Data de nascimento 77, João Gabriel de Melo. Matéria: vereador da cidade de São Paulo. Opa, cadê? Vereador da cidade de São Paulo foi preso recentemente, no primeiro comando. O outro se chama João Gabriel de Melo Yamazaki, que está preso desde março desse ano. Ele é suspeito de ter criado e operado o banco digital, esse banco esquisito, hein? Sediado em Palmas, Tocantins, e com filiais espalhadas em outros 3 estados. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, o banco realizou movimentações ilegais para o PCC, que podem chegar a 8 bilhões de reais. Natural de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, Yamawaki, eu acho que é esse, Yamawaki, foi candidato a vereador na cidade de Esperantina, Tocantins, pelo PT nas eleições de 2004. O PT se transformou no partido das facções criminosas. Não é à toa que surge aí no X a tag PT, Partido dos Traficantes, Partido dos Terroristas. E aí esse ano eu vejo de novo gente pensando em votar, em apertar o 13. Eu acho que apertar o 13 na urna é a mesma coisa de fazer roleta russa com 38 na cabeça. Tem que ser muito idiota. O que mais falta? A doutrinação é tão grande que não importa quantas provas você apresente. O Lula vai lá nos Estados Unidos defender o PCC e o Comando Vermelho, traz a rainha do tráfico em Brasília. O contador do Lulinha é o contador que faz lavagem de dinheiro do PCC. O Flávio Dino entra em áreas dominadas pelo PCC sem segurança. O que mais falta, meu Deus? E agora tem um vereador do PT envolvido no esquema, que foi preso agora recentemente. Eu tinha até anotado algumas coisas aqui, ó. 85% dos presos votam no PT. Quando o Lula ganhou as eleições, as facções criminosas fizeram festa nos presídios em áreas dominadas por facções criminosas. E não é à toa que no governo Lula, o PCC e o Comando Vermelho passaram a dominar 25% da população brasileira. Vou falar a verdade, cara, eu tô perdendo a paciência. Votar no PT de novo, cara, tem que ser muito bom. Você tem algum familiar petista? Tem? Manda esse vídeo pra esse filho de uma égua, pra esse desgramento. Manda esse vídeo para esses grandes, porque não é possível votar num partido que é o partido do tráfico, cara. E a pessoa se dizer uma pessoa idônea, honesta, não é possível. O STF está apavorado com a vitória de Flávio. STF apavorado, vitória de Flávio. Surpresa? Veja aqui comigo e vai me contando qual você acha que vai ser o resultado do jogo hoje. Conta aí o seu placar, quanto que vai dar Brasil versus Japão, e no final vou te contar qual é o resultado que eu acho que vai acontecer. Quero ver quem aí que vai acertar, hein? Mas presta atenção agora no que eu vou te mostrar, porque é uma exibição clara dos medos mais profundos dos ministros do Supremo, que sabem que eles estão numa situação ali muito complicada. Saiu na Folha de São Paulo uma matéria que, na prática, é uma confissão do medo supremo do Supremo Tribunal Federal.
Os ministros, gente, aqueles que apavoram o Brasil inteiro, eles estão mesmo apavorados com a eleição. E o que tira o sono deles, mais do que tudo, é a possibilidade do Flávio Bolsonaro ganhar. Vem comigo que eu vou te mostrar nas palavras deles por que eles estão assustados. A matéria aqui é a da Luísa Martins e ela ouviu vários ministros do Supremo que estão lá projetando o futuro, analisando o que vai acontecer a partir de 2027. A conclusão geral deles é que o tribunal vai continuar sendo um dos maiores focos de tensão do país. Ganhe quem ganhar. Mas, quando você olha os dois cenários, o medo do Flávio é de outro nível. Olha aqui comigo o que eles preveem se o Flávio vencer. Segundo a Folha de São Paulo, uma vitória dele significaria o retorno a uma agenda de conflitos diários entre o governo e o tribunal. E por que eles têm tanto pavor disso? Porque uma direita forte, com uma base grande no Congresso, especialmente no Senado, destrava a chamada pauta anti-STF. Que na verdade não é anti-STF, né, gente? É pró-reequilíbrio dos poderes. Reforma do judiciário, mandato para ministro para acabar com o cargo vitalício, fim das decisões monocráticas em que o ministro sozinho manda no país, o Congresso podendo derrubar a decisão do Supremo, impeachment de ministro facilitado. Ou seja, numa palavra só, império da lei, responsabilização dos juízes que abusam. O que apavora o STF é a ideia de ter que prestar contas, de ter que se colocar abaixo da lei. O STF hoje tem medo da lei. E tem mais. A matéria, ela lembra que no próximo mandato, 3 ministros vão se aposentar. O Fux, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes. No Gilmar Mendes eu vou soltar foguete. Além, é claro, de uma vaga que está aberta, aquela do Messias, que não foi ocupada, depois o Barroso se aposentar. Hoje a maioria da corte, gente, é de indicados pelo PT. Com o Flávio escolhendo substitutos, a cara do Supremo viraria. E eles não temem só o conflito, eles temem perder o controle da própria corte. Eles temem que a sua visão de mundo progressista de esquerda perca o controle. E o ministro mais incomodado é exatamente aquele que você imagina. Mas, antes disso, um recadinho rapidíssimo para você, porque se você acompanha as nossas análises todos os dias, como é que a minha equipe me trouxe essa informação? Metade de vocês que estão aqui sempre não se inscreveram ainda no canal. Então se inscreve aí, clicando no botão de inscrição e também no sininho para você não perder nada e nos ajudar a continuar crescendo e levar essa nossa análise para vocês e mais longe. Então se inscreve aí, vem comigo porque agora vem o que importa. Adivinha, quem que é o ministro mais incomodado? Se você chutou aí, coloca nos comentários, ó. Mais um segundinho para você dizer qual é o ministro mais incomodado. É ele, né, gente? É ele, é o Moraes, é claro. A própria Folha de São Paulo chama aí com todas as letras de o principal algoz do bolsonarismo. Por que será, né? E ele assume a presidência do Supremo em setembro de 2027. Você imaginou? Flávio Bolsonaro, presidente da República, e Alexandre de Moraes, presidente do STF? E agora a confissão mais reveladora da matéria inteira. Auxiliares e 3 ministros admitem que o governo Lula seria melhor para eles, porque Lula buscaria a acomodação para proteger as autoridades brasileiras de sanções dos Estados Unidos. Lê de novo comigo, gente, o que isso significa. Entenda. Ministros do Supremo preferem o Lula porque o Lula os blinda das sanções americanas. Não só americanas, né? Brasileiras também. Então veja, o interesse aqui não é o Brasil. O interesse é salvar a própria pele. Mas atenção, porque nem com o Lula eles vão dormir tranquilos. Os próprios ministros, eles admitem que no novo governo Lula, a corte vai ter dificuldade de sair dos holofotes, porque vai ser chamada toda hora para arbitrar a briga do governo com o Congresso. Toda hora vão ter que ajudar o governo Lula a atropelar o Congresso. Traduzindo, eles sabem que eles vão continuar sendo juízes ativistas que socorrem o Lula toda vez que o Lula vai para o Congresso e perde, passando por cima do legislativo e dando as decisões fora da Constituição de sempre para ajudar o Lula. Com o Lula, ele segue ali no centro da lama, só que com uma muleta do governo. Junta tudo isso, gente, e a confissão é uma só. O STF tem pavor de ser controlado. Com o Flávio, porque vem a conta. Com o Lula, porque eles continuam sendo o braço que faz o serviço sujo. E é exatamente esse poder sem freio que a medida 2 das minhas 10 medidas para o Senado ataca. Como assim medida 2 das 10 medidas? Eu lancei 10 medidas para o Senado Federal que são a base da minha pré-candidatura ao Senado. Tá aqui, ó, 10 medidas para o Senado. É só entrar no meu site que você acha fácil.
Aqui você acha um resuminho das 10 medidas. Clicando em cada uma você tem a descrição completa. E por favor, gente, vai tomar 20 segundos. Entra lá e assina seu apoio. É tudo aquilo que você concorda essas 10 medidas. É só entrar aí, deltandalagnol.com.br. Medida para conter abusos do Supremo, para colocar bandido na cadeia e para combater a corrupção. É bom ou não é? E aí, a medida 2, ela devolve ao STF ao lugar de Corte Constitucional. Coloca mandato para ministro. Fim das canedadas monocráticas, sem o tribunal ficar legislando aí no lugar do Congresso. Se você concorda que ministro do Supremo tem que ter limite e prestar contas, então entra aí no meu site, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição e nos comentários e assina, por favor, essas 10 medidas. É por isso que eu vou lutar lá no Senado, no Paraná. Por isso que eu estou me pré-candidatando ao Senado. E agora me conta aí, qual que é o medo do STF que você achou pior, hein? Conta pra mim nos comentários, se inscreve no canal, vou te falar o placar do jogo. Clica no sininho, curta o vídeo e torne-se membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas respostas e apoiar nosso trabalho de forma mais intensa. Um grande abraço, até o próximo vídeo. E agora, o meu placar do jogo é 2-1 pro Brasil. 2 Brasil, 1 Japão. Vamos rumo à próxima fase da Copa do Mundo. E você, o que você acha, hein? Conta aí pra mim o seu placar, vamos ver quem acerta. Grande abraço, até já. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.